Estamos de volta com o Agroband. As carnes de aves são muito consumidas agora nas festas de final de ano. São diversas opções que garantem o sabor das nossas ceias e, claro, aquecem o mercado. É sobre isso que eu vou conversar agora com o diretor executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, o José Eduardo dos Santos. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Vamos falar do peru e todos os seus parentes, o Chester, o Brewster e tantos outros. Como que é, neste momento, o mercado dessas aves? Elas são sazonais, elas chegam agora e já vão embora. Sim, nós temos aí a tradição das festas de final de ano, né? A ave natalina ela é a estrela, né, das grandes receitas, das refeições em família. Porque junta todo mundo, uma família grande precisa, junta todo mundo e nós temos aquela tradição lá do Peru, que vem de fora, né? A gente importou essa tradição, né? Que é uma ave robusta, uma ave grande, né? Que simboliza, né, um momento de confraternização com uma família e tudo mais. E aí o setor de avicultura, as indústrias avícolas, né, também numa forma de dar acesso à população, né, que às vezes não tem condições de adquirir um peru, que é um preço um tanto elevado, ou buscam uma alternativa, né, elas desenvolveram essas aves, né, digamos que nós chamamos hoje de aves natalinas, né? O peru continua o rei da tradição. Nutrição, né? E genética. As aves natalinas, elas seguem o grande segredo da avicultura. O segredo que eu digo é o que dá o desempenho das aves que são produzidas pelo setor, que é a genética, né? A partir do momento que nós avaliamos o mercado dessas aves também com um volume maior de peito, coxa, né, um peso, né, maior, né, isso nós devemos à genética e uma nutrição balanceada. Ou seja, nosso frango, que nós chamamos o convencional, do dia a dia, né, ele tem uma ração à base de milho, soja e suplementação, né, e um determinado espaço de confinamento, de alojamento, né. Essas aves, elas têm uma dieta diferenciada, ou seja, tipo um atleta que precisa consumir bastante energia, né, bastante proteína, bastante vitamina, né, e essas aves também, elas têm uma dieta balanceada, uma ração direcionada, com uma suplementação de vitamina e essa genética toda que ajudou, né, a transferir essa alimentação, essa energia toda, né, para o peito e para a coxa. Vamos falar, né, de peso. Qual é o peso médio do nosso frango tradicional e de uma ave natalina? O nosso frango tradicional é, digamos que 2,5 kg, 2 quilos, né? Alguns casos 3 quilos, né? E a ave natalina ela já começa a chegar ultrapassar a faixa dos 4,5 kg, dos 5 quilos, 6 quilos, né? Eu já vi ave até com 8, 9 quilos. Né? Então, é uma super ave. Uma super ave, né? E o que é bom, né, dessa diversificação que teve de marcas, né, que o consumidor ganha com isso, né? Porque ele vai estar consumindo uma ave que ela tem a única diferença dela é que ela vai ter uma alimentação mais direcionada, mais concentrada, né? E a criação dela também, o sistema de manejo, ele é diferenciado. Ela não tem hormônios, não tem, né, todo esse mito todo que se diz aí que essas aves são grandes porque tomam... É uma conversão da alimentação. É uma conversão da alimentação, até porque o sistema produtivo ele é todo fiscalizado, ele tem profissionais aí da área de veterinária, zootecnia, engenharia de alimentos, todo, que acompanha, né, o desempenho dessas aves. Eduardo, em relação, por exemplo, a hábitos de outros países, nós somos também exportadores. Sim. E tem alguns países, o mercado do Oriente Médio, por exemplo, que agora a gente até vai ter que avaliar esse anúncio aí do presidente eleito, que quer trocar a embaixada para Jerusalém. Sim. Nós temos tradição no abate halal, que é para o mundo muçulmano, para os islâmicos, enfim. E eles comem um frango menor. A gente faz uma criação dirigida para eles. Sim, o Oriente Médio hoje é um dos principais importadores da carne de frango brasileira. Além do Brasil ter a condição de atender em larga escala aquele mercado, ou seja, produzir volumes a tempo de atender os diversos países que ali compõem, né, todo o mercado do Oriente Médio,
né, nós temos também, né, toda uma estrutura de grãos, milho, farelo de soja, né, disponível para ter uma produção, né, para atender longos anos daqui para frente. Né, e tradicionalmente esse mercado ele demanda o produto avícola brasileiro. O sistema halal também, as indústrias se adaptaram, as indústrias se adequaram às exigências daquele mercado, ou seja, elas seguem à risca as regras, né, as regras do abate halal para poder atender aquele mercado. E isso fez com que o Brasil fosse um dos principais fornecedores, né, e em condições de atender em larga escala aquele mercado. E que tamanho é o frango que a gente manda para lá? Lá a gente chama do frango griller, né? Ele oscila aí na casa de 1,5 kg, 1,8 kg, né? Dependendo aí da área que ele vai ser destinado. Isso dá conta dos hábitos alimentares de cada país. E aqui para nós, a preferência hoje, cortes ou frango inteiro? Vai um grande volume de frango inteiro para lá. Um grande volume de frango inteiro. Já o que ocorre aqui no Brasil, ao longo dos anos, se mudou. Essa tradição se consumia muito frango inteiro, a gente via muito frango inteiro no mercado. Se mantém ainda, lógico, essa tradição, porque muitas famílias e donas de casa preferem comprar o frango inteiro e fazer o seu corte tradicional em casa. Mas hoje, para atender também a larga demanda, um consumo hoje na casa de 43 a 45 quilos per capita no Brasil, né? E a população também num outro ritmo de vida, né? Tendo que fazer com que seu tempo seja realmente... Fazer uma gestão do tempo. Do tempo, né? Então é muito mais prático você ir no supermercado, comprar uma bandejinha com um filezinho de peito, com uma asinha, uma coxinha, o meio da asa, né? E deixar lá e no momento certo só tirar dali, já botar no forno e fazer. Eduardo, e como é que fecha 2018? Qual a projeção para 2019 da avicultura? Bom, 2018 para nós foi um ano, digamos assim, que nós enfrentamos dificuldades, né, que não estavam no nosso dia a dia, no nosso meio de atuação em anos anteriores. Nós tivemos ali, começamos o ano com os efeitos da Operação Carne Fraca. Né, e depois a greve dos caminhoneiros. Depois mais uma outra edição, digamos, versão da Operação Carne Fraca que ocasionou no embargo da União Europeia para 20 frigoríficos brasileiros, algumas unidades no Rio Grande do Sul, impactou drasticamente a nossa exportação. Em seguida, a greve dos caminhoneiros, né, que atingiu uma área vital da avicultura, que é a área de genética. A área que garante todo o volume que nós vamos produzir e atender os diferenciados mercados. O Oriente Médio, União Europeia, Ásia, continente americano, né? Então, tudo isso impactou porque nós tivemos prejuízos bem expressivos, né? Tendo que colocar fora ovos férteis, pintinhos de um dia que não se desenvolveram. Como é que a gente fecha o ano? Vamos fechar negativo? Nós vamos ter redução nos volumes exportados e uma redução no volume produzido, no abate, né, e uma pequena redução na exportação. 2019 vai ser melhor. Com certeza. Devemos fechar aí com um faturamento ainda considerável nas exportações. E 2019, com toda essa mudança que se prevê no cenário, a gestão do país, do Estado, né, as mudanças que estão previstas, né, a tendência é retomar a credibilidade e também dar à condição do consumidor, né, um pouco mais de segurança para ele ir às compras, para ele poder fazer o seu planejamento econômico. Vamos torcer por isso. Obrigada, Eduardo. Obrigado.